aqueles que nos veem nesse momento pela internet. Sejam todos bem-vindos a essa casa. E vamos então, dessa maneira, iniciando a nossa reunião de hoje, o nosso estudo do Evangelho, pedindo ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, que nos abençoe, que nos envolva com sua luz, com sua tranquilidade, trazendo harmonia, paz e tranquilidade. Primeiro nós vamos agradecendo a colaboração de todos vocês aí com as nossas cestas básicas, que nós atendemos cerca de 80 famílias, e hoje sabemos da necessidade que existe, né? E graças a vocês, ao esforço de todos, nós estamos conseguindo esse nosso objetivo, né? Os trabalhos, os horários dos trabalhos estão no nosso site, na internet, estão também fixados no quadro de avisos. Então assim nós vamos nos tranquilizando, cerrando os nossos olhos, nos ligando à espiritualidade superior, imaginando a figura de Jesus, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, porque sem a sua mão amiga, sem as suas orientações, seus ensinamentos, nós evidentemente não conseguiríamos atravessar essa longa estrada, que é a nossa encarnação. Vamos agradecendo especialmente aos mentores da casa pela oportunidade de aqui estarmos. E assim nós vamos abrindo os nossos olhos nesse momento, prestando muita atenção na palestra que a nossa companheira Leda vai fazer, abordando o tema Teu Lugar na Vida, que é um texto do livro Renovando Atitudes, né? É isso, não? Então seja muito feliz. Boa tarde a todos, queridos, né? É mais o estudo de uma página do Evangelho de Jesus, né? Pedindo a Ele que nos abençoe, né? No entendimento de mais essa lição que Ele nos deixa, né? Desde quando Ele esteve aqui até hoje, tão atual. E o Espírito Amed nos traz justamente uma parábola que Jesus conta. Jesus, sendo convidado, né, a umas bodas na casa de um fariseu, que eram aqueles que viviam da aparência na época de Jesus, né, que Jesus os chamava de túmulos caiados por fora, quer dizer, muito bem pintadinho, arrumadinho, e podres por dentro, porque a aparência era uma e a essência era outra, né? Então Jesus, ele percebe que os convidados, eles se apressavam a entrar na casa para tomar os primeiros lugares da mesa. Então, o Espírito Amed, ele propõe esta parábola para nos explicar teu lugar na vida, que é o tema da tarde, né? Então, ele fala Jesus conta essa parábola das bodas, que um senhor, né, ele convida para umas bodas, ele convida pessoas, né, os seus convidados, e ele percebe, como Jesus tinha percebido na casa do fariseu, que eles têm pressa de chegar para pegar os melhores lugares. Então Jesus explica para os seus apóstolos: quando vocês forem convidados para uma festividade, para umas bodas, procurem ocupar os últimos lugares, porque muito provavelmente existam lugares reservados para outras pessoas. E ficaria muito desagradável que o Senhor precisasse retirá-los daí, pedir que ocupasse os últimos lugares. Mas, ao contrário, se vocês ocupam os últimos, está reservado os primeiros para vocês, aí sim é uma graça vocês saírem dos últimos e ir para os primeiros. Então, não ocupe os últimos lugares, né? Não ocupe os primeiros, sempre os últimos lugares. O ensinamento de Jesus. Então, dessa parábola, o Espírito Amed vai descrevendo o nosso lugar na vida. Então, para entender essa parábola de Jesus, né, esse ensinamento, o Senhor que nos convida é Deus.
festa, as bodas que ele nos convida. É a nossa vida, né? É a festa da vida, as nossas bodas, a nossa encarnação. E os convidados somos cada um de nós, que temos os lugares reservados por Deus nessa festa que é a nossa vida. Então, cada um tem o seu lugar. Então, o Espírito vai falando, esses lugares, quando nós pretendamos ocupar o do outro, nós somos convidados a ceder o lugar para aquele que é realmente o dono do lugar. Então, entendendo os lugares, nós espíritos, nós não somos daqui, exatamente desse lugar. Nós somos do universo. O espírito é cósmico. Então, o universo é a casa do espírito. Então, nós temos lugares, provavelmente já passamos por lugares piores que a Terra, e, dependendo do nosso merecimento, frequentaremos lugares melhores que a Terra. Assim como nós temos entes queridos nossos, espirituais, que já estão em lugares melhores que nós, nos aguardando, nos protegendo, né? E como nós temos também aqueles que ainda estão aquém, que não caminharam com a mesma intensidade que nós, e que ainda precisam da nossa ajuda, que estão necessitando. Muito bem. Então, esse universo ele é muito extenso, não é somente a Terra, são outros globos de Deus. E como o nosso lugar, quando nós encarnamos, é planejado na espiritualidade aonde que nós vamos. Agora estamos aqui na Terra, né? Porque somos deste globo, deste planeta. E neste planejamento encarnatório, nós planejamos na espiritualidade o país, o Estado, nós planejamos a sociedade que nós vamos circular nela e, especialmente, a família que reencarnamos. Então, a gente percebe que do macro, que nós somos espíritos cósmicos, nós vamos nos chegando, nos direcionando à família, que é esse núcleo melhor, que é a célula da sociedade, como foi definido, né? Então, esse nosso lugar na vida, né? Esse nosso lugar na vida, nós sabemos que ele obedece aos equilíbrios da lei divina. Por quê? Porque existe um planejamento. Nós não somos soltos aqui, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não estamos na família de uma maneira aleatória, não. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, exatamente onde precisamos, no lugar exato onde precisamos estar. Então, é aquele lugar reservado para nós, imagina essas bodas de Deus, né? Que o lugar, a gente não vai ter nem acesso aos primeiros lugares, porque nós vamos já ter a nossa... Sabe as festas de casamento, que já tem aquela identificação? Família tal, fulano tal. Então, nós aqui, na nossa chegada, nós temos a nossa identificação, o nosso lugar aqui na Terra. Certo? Com as pessoas certas, essa identificação. Mas aí eu falo, mas às vezes eu não me aceito nesse lugar. Eu falo, mas eu gostaria. Puxa vida, eu olho a família do outro, do vizinho, do parente. Ai, é tão melhor que a minha. Ai, como eu gostaria de viver numa outra sociedade diferente, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais justa. Gostaria. Ai, como eu gostaria de viver em outro país. Ai, na Suíça, que é tudo tão maravilhoso, que a renda per capita é maravilhosa. Gostaria. Ai, como eu gostaria de ter uma renda melhor para que eu pudesse fazer mais coisa. Gostaria. E no gostaria, nós ficamos no gostaria. Às vezes nós ficamos no gostaria uma festa inteira, ou seja, uma vida inteira, uma encarnação toda, nesse gostaria. Então, nós temos que focar, saindo desse grande universo, do que eu gostaria, focar no meu universo individual. Eu estou aqui fazendo o quê? Olhar para dentro de mim, qual que é a minha função? Isso que a doutrina espírita nos mostra, que os espíritos estão sempre falando, que Jesus nos mostra nessa sua parábola tão linda das bodas, né? Cada um tem o seu lugar reservado e especial. Todos são especiais. Você fala, qual é o lugar que nós ocupamos na vida? Nós ocupamos o nosso lugar, exatamente.
quando procuramos ocupar o lugar de outro, normalmente nos damos mal, não dá certo. Ah, eu quero aquele cargo de chefia. E não acontece. Mas eu gostaria, mas não acontece. Por que será? Será que eu tenho os pré-requisitos, as condições? Eu gostaria. Mas, às vezes, a vida vai me cerceando e não me oferece isso. Por quê? Porque eu gostaria, mas nós temos um direcionamento divino, né? Que as suas leis são justas e muito precisas. Então, acontece comigo exatamente aquilo que é o melhor para mim. Porque se nós pensamos numa festa, como as bodas, né, que ela é descrita nessa passagem da tarde, ela tem tempo para começar a festa e tem tempo para terminar também. Não é assim uma festa? Nas bodas. Ela termina também, essas bodas. E muitas vezes eu me apresento numa festa de uma maneira que eu não sou. Ah, eu vou fazer uma roupa nova, os homens vão alugar um smoking. Então, aquela aparência que eu olho na festa, todo mundo bonito, lindo, maravilhoso, não é a aparência real. São as máscaras, as fantasias. Então, nessa festa do Senhor, Ele me vê como eu sou. Não é como eu estou tentando me apresentar. É a minha essência. É esse universo individual, pessoal, é que Jesus, é que o Pai me vê. Então, dependendo dessas minhas possibilidades, é que são destinados meus lugares na vida. Essas possibilidades, né, são possibilidades que elas são sempre nos são alertadas, né, porque nós temos uma voz dentro de nós, desse nosso universo pessoal, que é a voz da alma. Todos nós temos, que é a consciência. Então, através dessa voz da alma, que é a nossa consciência, que nos liga com o Pai, com o dono da festa, é que nós sabemos exatamente o direcionamento dos nossos passos, aquilo que nós devemos saber. E mais, nós percebemos por que nós estamos naquela condição, daquela maneira ou da outra. Porque essa voz interna que nos fala, essa nossa consciência, ela se desdobra durante o sono físico. Nós temos aconselhamentos, nós temos instruções, advertências. E aquela vozinha, às vezes, eu ignoro, porque não me convém. Eu prefiro tapar os ouvidos e vestir a minha fantasia e me apresentar como eu acho melhor. Mas o Pai está vendo lá no fundo. Então, quando nós deixamos de ouvir essa voz que está dentro de nós, nós nos abrimos para as vozes externas. Então, essas vozes externas são as opiniões, são as críticas, são os conceitos que os outros têm de mim. Agora, se eu deixar essas opiniões influenciarem as minhas decisões, falar mais alto que essa voz, que esse meu universo interno, que é a minha consciência, falar mais alto, ela me atrapalha. Eu já contei aqui, eu vou falar de novo. Eu acho muito significativo a história do velho, do menino e do burro. Eu sempre falo nisso, mesmo lá na escola, lá no André Luiz, que eu acho isso esplêndido. O velho, o menino e o burro. O velho deixando o menino em cima do burro, carregando pela estrada. Passa um, mas imagina só, esse velho que já está no fim da vida, deixando esse menino caminhar no burro, mas isso não está certo. Ele tira o menino, sobe no burro. Mas esse velho, né, deixando, em vez de poupar esse menino, vai ele no burro. Poxa vida. Então, ele ouve a voz externa, desce do burro. Aí, vamos subir os dois. Aí passa outro. Imagine, os dois em cima desse pobre burro, não é possível. Desce os dois. E vai o velho na frente, o menino atrás e o burro sem ninguém. Mas olha só, o burro que é feito animal de carga e não carrega os dois andando do lado. Então, os burros são aqueles que estão andando. Então, essas são as nossas vozes externas. Se nós formos ouvir os outros, nós nunca vamos agradar a todos. Cada um tem uma opinião diferente. E todo mundo tem um palpite para dar na nossa vida. Todo mundo tem. A gente mesmo, trabalhador da doutrina espírita, quando encontra assim, pessoas, ou tem uma reunião social, enfim, mas eu preciso ir no centro. No centro? Você vai para o centro?
e deixa de ir numa festa para ir no centro. Então é uma coisa assim que não se entende. Então, se você vai ouvir opinião, você deixa de fazer aquilo que a sua consciência manda para ouvir os outros, né? E assim, cada um de nós temos, se a gente for perguntar para cada um, tem uma, né, como é que se fala, um pitaco na vida alheia, né? Então, saber que muitas vezes nós não nos adaptamos a esse nosso universo por isso, por ouvir essas vozes externas. E nos deslocamos intimamente, saímos de nós para ouvir os outros. E esse deslocamento, muitas vezes, nos faz deixar de acreditar nas nossas possibilidades. Nós temos muitas possibilidades. E se a gente vai ouvir os outros, não faz isso que não vai dar certo, acho que isso não vai ser, isso não é para você. E assim nós vamos. Então, nós temos que acreditar em nós, em primeiro lugar, no nosso bom senso, né? E saber que existe um propósito divino. Que aonde nós estamos, deixando desse macro, desse universo, desse homem cósmico, a esse homem que está na sua família, nesse núcleo menor, social, que está nessa família, ele tem um propósito de auxílio a si mesmo, resgatando aqueles débitos do passado que ele tem nesse núcleo familiar, auxiliando aqueles que estão com ele também. É um duplo propósito, que o pai não faz nada aleatório. Então, pela falta de adaptação, muitas vezes no meu ambiente, de não saber, mas quantas a gente ouve, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? A gente tinha que perguntar isso para a nossa consciência. Se o Pai nos coloca aqui, que tem todo esse processo, todo esse cuidado com a reencarnação, que é muito grande, é um cuidado, como a gente sempre fala, que às vezes envolve séculos para se concretizar essa nossa estada com aqueles que nós necessitamos, nesse momento, nessa festa que nós estamos participando, né? Nesse banquete da vida. Então, esses palpites externos, nós não podemos aceitar nem sequer de espíritos. Quantas vezes um espírito de luz, um espírito que tem um certo progresso espiritual, ele não pode dizer faça isso ou faça aquilo. Ele te aconselha, ele pode te dar a diretriz, mas nunca interferir no seu livre-arbítrio, que é a nossa voz, que é a nossa consciência falando por nós, né? Então não pode haver essa interferência, nem da espiritualidade, quanto menos daqueles que estão como nós encarnados aqui, né? E também não transferir essas responsabilidades, sabendo que o nosso lugar é nosso. Eu não posso transferir para aquele outro, deixar que o outro faça por mim. Eu estou aqui, nesse momento, participando desse banquete com esses convidados a meu lado, porque o Pai colocou ali e confiou em mim, para que eu possa ajudá-los e ser ajudado, que é uma via de duas mãos, ajudá-los e ser ajudado também, porque enquanto eu estou ajudando, eu estou recebendo muito mais, ajudando. E Jesus já nos alertava, aquiete o teu coração. Quando a gente faz o Evangelho, faz o estudo do Evangelho no lar, não tem isso? Aquiete o seu coração. Nós andamos, às vezes, preocupados, ocupados com o dia a dia, ocupados com o amanhã e não nos aquietamos. E se não nos aquietamos, não fazemos esse silêncio interior, não conseguimos ouvir essa voz da nossa consciência. Então, os espíritos dizem que há correção para todos os erros pelos mecanismos da misericórdia de Deus. Não existe um erro que não tenha conserto. Todos têm, pela misericórdia de Deus. Assim como há remédios para todos os enfermos pelos recursos da medicina. Olha que interessante que os espíritos dizem. Então, se Deus acerta os nossos erros, né? Nos ajuda, nos dá essa força para que ele acerta não, ele nos dá a força para que nós acertemos, né? Esses nossos erros. Assim como os médicos nos dão os remédios, né? Nos medicam quando estamos doentes. Que, aliás, a própria medicina, a gente vê esse progresso, essa evolução, cada dia mais, remédios de última geração, de última ponta, que é uma bênção de Deus também para nós, né?
esses remédios cada vez com menos efeito colateral, atendendo a muito mais enfermidades que no passado se perecia, se morria de determinadas enfermidades, hoje não, né? Já existem as vacinas, esses recursos da medicina dos homens, imagine a medicina de Deus, né? Então, é por isso que a gente temos que nos posicionar bem diante dessa festa que nós participamos, que é o nosso lugar nessa vida, né? Então, os espíritos falam também que na própria natureza, se a semente não for para baixo da terra, né, se não tiver todo esse processo de decomposição, de deteriorização, à primeira vista aos nossos olhos, né, ela não vai germinar. Isso que a gente está pensando quando coloca aquela sementinha embaixo da terra, ai, apodreceu. Não vai, não. É a germinação. É ali que ela está, ali que ela vai florescer e dar frutos, né? Dessa mesma forma, as nossas aflições e lágrimas são processos a fim de que nós possamos seguir em frente nessa nossa jornada, participar desse banquete da vida, quitando esses compromissos do passado. Muitas vezes com lágrimas e sofrimento. Mas, pela bondade de Deus, não ficamos somente nas lágrimas e sofrimentos, porque elas são intercaladas com alegrias e vitórias. Porque depois de cada desafio superado, vem aquela sensação de alegria e de vitória. Consegui, eu sou forte. Aquela minha possibilidade que eu desconhecia, não é assim no momento de dor, de desespero? Puxa, me veio uma força, não sei de onde. Eu tive uma força que eu desconhecia para realizar, para superar aquilo. E cada um de nós tem essa força, que é a força do nosso Divino Pai, né? Então, quando nós perguntamos o que ou quem está movimentando as nossas decisões, nós temos que pensar. Quando nós decidimos alguma coisa, por quem que eu estou sendo guiado? Tem alguém que me influencia? Alguma coisa que me influencia? Pensar muito bem. Lembrar dessas bodas da vida. Lembrar que uma festa começa. Como toda festa, essa nossa festa da vida, da nossa encarnação aqui, ela tem todo um preparo. Todos nós já demos uma festa ou já fomos a uma festa. Ela não se faz pronta, né? Tem que pensar qual vai ser o salgadinho, o que a gente vai oferecer de bebida, onde vão sentar os convidados, o local que vai ser a festa. Imagina a nossa encarnação. Existe toda essa preparação para a festa da vida. Então, nós temos que aproveitar com muita intensidade, porque realmente é uma festa esse momento em que nós estamos aqui. Aproveitar, fazendo uma redundância, aproveitar com muito proveito, né, essa festa da vida. Aproveitar mesmo, né? Saber o que é mais importante nesse momento. O que é mais importante para nós? É ouvir o que os outros falam? É fazer porque está na moda fazer isso? O que é? Ou é a minha essência? Ou é saber que em algum momento essa festa tem um final. E no final dessa festa eu vou ter que acertar ali o salão, arrumar a casa, colocar tudo no lugar de novo, né? Então, nessa arrumação, né, quando nós chegamos na espiritualidade, conta, né, desse nosso papel que desempenhamos, né, conta a responsabilidade que nós tivemos diante dessa vida que nos foi oferecido por Deus. Se aproveitamos ou não. Porque hoje nós temos muitas informações, não só na casa espírita, num aprendizado, numa escola, mas na mídia mesmo, né? Quantas mensagens positivas, mensagens de bom ânimo nós recebemos. Não podemos dizer que desconhecemos, né, de fazer o bem, de estarmos na rota certa, a importância que nós temos. Porque quando essa festa terminar e nós voltarmos para casa, que é realmente a casa, a nossa verdadeira casa, que é a espiritualidade, voltarmos, quando nós chegarmos lá, nós vamos nos apresentar não com os trajes da festa, mas como nós realmente somos. E como diz o Evangelho de Jesus, será perguntado para nós: o que fizestes com os dons que te foi dado? O que fizeste com eles? Quantas lágrimas secastes? Ninguém vai perguntar quantos brigadeiros nós comemos, se nós comemos coxinha, se o salgadinho estava quente.
Quantas lágrimas nós secamos, né? O que nós fizemos de bom nessa vida, de proveito que nós levamos, né? Essa responsabilidade que nós tivemos. Então, diz o Espírito Amede, procura em ti mesmo o lugar que te pertence perante a vida. Não procurar no outro, não fora de nós, procurar em nós mesmos, acreditando, né, na misericórdia, acreditando assim nessas leis de Deus, que são leis precisas, né? São leis imutáveis. Olhando, sempre a gente olha a natureza, a gente fala, ai, mas que maravilha, Deus criou o universo. É lindo a gente pensar nisso, mas não ficou aí. Deus criou e mantém, e o universo se mantém em harmonia, não é só a sua criação, é a criação e a manutenção do universo, né, que é toda essa harmonia, assim como nós, a harmonia que nós temos interior. E para encerrar, hoje a gente quer fazer a palestra um pouquinho mais rápida por causa do cheiro de tinta, né? Uma mensagem de Emmanuel para encerrar o teu lugar, né, na vida. Emmanuel nos aconselha o seguinte: nos dias difíceis de atravessar, ergue a fonte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maior se façam a dor que te visite, o golpe que te fere, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando a teu lado. Olha que coisa maravilhosa, né? Emmanuel, que Jesus nos abençoe. Hoje não vou estender muito por causa do cheiro de tinta, que senão... Mas de qualquer maneira, alguém deve ter alguma colocação, alguma pergunta para fazer, né? Com certeza. Né? Ninguém? Nada. Por coincidência, eu estava tocando nesse assunto com uma amiga e dizendo que ninguém nasce sem esse planejamento, né? E aí, comparando os livros da doutrina e da literatura espírita, a gente vê um ponto onde a pessoa quer se livrar de uma coisa, quer fazer outra, tal. Mas só que a gente sabe, através dessa história, que tudo tem um começo, um meio e um fim, que é lógico que é determinado pelo livre-arbítrio dela, né? Então, por que às vezes ela quer mudar essa história, mesmo tendo essa consciência, né, a voz da alma, que fala para ela o que é certo e o que é errado, por um fator único, aquela chaga terrível que é o nosso orgulho, né? Sempre nos considerando acima de tudo. Querendo sentar nos primeiros lugares, né? Sim, fazendo com que a gente seja sempre atendido. Mas nós estamos aqui para isso, a gente está aqui para exercitar uma série de coisas na gente, né? A humildade, a paciência, a resignação, o amor ao próximo e assim por diante. Mas a gente, através do orgulho, da vaidade e tudo mais, a gente esquece tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Tudo que nós mesmos planejamos, né? Nós mesmos participamos muitas vezes desse planejamento. Sim, e aceitamos isso. Aí a gente vem aqui e quer Esquece. mudar o final da história, né? Não pode. Obrigada pela palestra, Lívia. Nada. Boa tarde. Só que tem um contraponto, existe a lei do progresso. Também, claro. Então existe aquela pessoa que ela muda por causa da evolução que ela consegue atingir nessa encarnação, através do estudo, do desenvolvimento. Entendeu? Então, às vezes, aparece uma oportunidade, por exemplo, nasceu aqui em São Paulo, capital, mas aparece uma oportunidade, ela vai trabalhar no exterior. Né? Claro, E acaba muitos casos. Ela teve a necessidade de ser encarnada aqui. Mas aí é a necessidade de ir para lá também, né? Necessidade da mudança, né? Claro, acontece. Então, não é porque às vezes a gente, na explanação, a gente acaba entendendo que nasci aqui, eu tenho que morrer aqui. Não, nós temos que progredir, nós temos que trabalhar. De jeito nenhum.
sempre É isso. avançar, né? Aonde eu estou, eu tenho que fazer o melhor. É. Se aqui, se ali, como a gente falou, o homem é do universo, Mas né? Ele não é nem daqui, nem da Terra. Que o Não é. grande propósito da encarnação é a evolução, né? Evolução, claro, isso aí. progresso. Aham. Evolução e progresso, bem lembrado. Muito bem. Então, uma boa tarde para todos, né? Que Jesus nos abençoe. Bom, posto isso então, né? Agora nós vamos, nesse momento, exercitar então o nosso amor em relação ao próximo, né? Nós vamos colocando os nossos melhores pensamentos com muito amor para aquelas pessoas, aqueles lugares que estejam nesse momento necessitando da presença amiga do nosso Mestre Jesus. Então vamos vibrando muito amor por todos aqueles que nesse momento se acham em desalento, necessitando de um rumo, necessitando que se abra um caminho em sua frente, que nosso Mestre Jesus, através do seu imenso amor, possa enviar seus mensageiros, unindo seus nossos pensamentos de amor, envolvendo todas as criaturas. Vamos também, queridos companheiros, vibrar por todos aqueles que se acham sem um lar, que se acham à mercê da sorte nas ruas, desamparados, porque são nossos queridos irmãos em Jesus que ali estão também. Vamos vibrar muito amor por eles também. Vamos vibrar também por todas as casas de orações, independente das religiões, aqueles lugares, aqueles templos que pregam o amor, a fraternidade, conforme Jesus nos deixou como maior legado, que eles possam atingir seus objetivos, transformando as pessoas pela mensagem do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar, queridos irmãos. Vamos vibrar também pela nossa querida Casa do Caminho, que é esse templo de portas abertas, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, para que esse lugar planejado pela espiritualidade possa se perpetuar e possa cada vez mais evoluir naquela missão que lhe foi confiada. Vamos vibrar, meus irmãos. E assim, agradecidos que somos por todas essas bênçãos, nós vamos também agradecer por essa tarde, por essas palavras que nos foram dirigidas, que nos servem de alento, que sempre necessitamos, como colocou a nossa companheira também. Às vezes nós nos distraímos, esquecemos dos propósitos que nos foram designados. Por isso necessitamos sempre dessas palavras amigas que a espiritualidade nos transmite e que os nossos companheiros interpretam tão bem para todos nós, para que possamos ter um alento e possamos seguir nessa nossa jornada encarnatória.
E assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos nos preparando para os passos, pedimos que todos permaneçam nos seus lugares.